Na aula de hoje nós vamos falar de um conteúdo bem legal, bem fácil, que é a teia alimentar, tá certo? Só que para a gente estudar a teia alimentar, a gente tem que falar um pouquinho de cadeia alimentar. Entendendo a cadeia alimentar, fica muito fácil a gente entender a teia alimentar, tá bom? Então, se liga aí. Olha só que interessante, pessoal. O que seria uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um ser vivo serve de alimento para o outro. Deixa eu dar uma diminuída aqui só para vocês verem, havendo a transferência de energia do primeiro ao último componente. Então, existe uma transferência de energia do primeiro componente até o último componente da cadeia. Então, nessa cadeia alimentar, existe transferência. Então, nutrientes são transferidos de um ser para outro, assim como a energia também é transferida, tá bom? Olha só na sequência daqui. A teia alimentar, galera, é um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos. Nas teias aparecem os organismos onívoros. Então, a teia é um conjunto de cadeias alimentares, tá bom? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula e daqui a pouco a gente vai comentando um pouquinho mais. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu descer de novo aqui, Deixa eu diminuir para vocês verem aqui a imagem. Muito bem. Pessoal, vocês estão vendo aí uma fotografia que representa uma planta, uma fotografia de uma planta, tá certo? Então, para a gente entender a teia alimentar, a gente vai estudar os componentes dessa teia alimentar, dessa cadeia alimentar, passo a passo, para que a gente venha entender melhor uma teia alimentar. Então, em uma cadeia alimentar, o primeiro indivíduo dessa cadeia é sempre uma planta ou uma alga, é sempre um organismo chamado autótrofo. Um organismo autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. Então, quando ele produz o próprio alimento, você diz que esse indivíduo na cadeia é um produtor, tá certo? Então, na cadeia alimentar, começamos com um produtor, que é uma planta ou uma alga. O produtor, pessoal, ele vai ser consumido, ele vai ser comido por algum organismo. Aí vocês estão vendo aí uma setinha. Essa seta, ela vai estar sempre apontando para o indivíduo que consome aquele outro indivíduo, tá bom? Então, olha só. Eu coloquei a imagem aí, por exemplo, de um boi. Então, esse boi, ele come o capim. O capim é comido pelo boi. Então, sempre tenha isso na mente. A seta aponta para quem come. Então, a seta está apontando para o boi. Ou seja, o boi come o capim. Se o boi come o capim, se o boi come o organismo produtor, eu digo que o boi ele é o consumidor primário dessa cadeia. Certo? Esse boi também ele vai servir de alimento para alguém. Ele vai ser consumido por alguém nessa cadeia alimentar. O indivíduo que consome o boi, que está sendo representado aqui por um leão, esse indivíduo aqui, ele vai ser agora considerado na nossa cadeia um consumidor secundário. Consumidor secundário é sempre aquele indivíduo que come um consumidor primário. Consumidor secundário, ele também pode ser comido por um consumidor terciário, e um terciário pode ser comido por um consumidor quaternário, tá bom? Só que nessa cadeia aqui, eu fiz até o consumidor secundário. Todos os indivíduos na cadeia, eles vão ser também decompostos, eles vão ser consumidos pelos indivíduos que nós chamamos de decompositores. Então, olha só aqui a imagem de um decompositor. Os decompositores, eles são representados pelos fungos e pelas bactérias, tá certo? Então, a seta sempre aponta para quem come. Nunca esqueça disso. O produtor ele é consumido pelo consumidor primário. O consumidor primário é consumido pelo consumidor secundário, o secundário pelo terciário, o terciário pelo quaternário. E todos, quando morrerem, serão consumidos pelos decompositores. Todos sofrerão a ação dos decompositores. Beleza? Isso é absolutamente comum e natural. Então aí você tem uma cadeia alimentar. Tranquilo? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Deixa eu jogar aqui para cima. Tudo bem. Pessoal, uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro.
Então, o primeiro indivíduo dessa cadeia vai ser sempre uma planta ou uma alga, que aqui está sendo representada por uma planta. Então, essa planta, ela é considerada produtor porque ela produz o próprio alimento, ele é um ser autótrofo. É considerado um ser autótrofo aquele que consegue produzir o próprio alimento. Eles realizam um processo chamado de fotossíntese, que a gente já estudou, e graças a esse processo ele produz o alimento dele. Quando um animal se alimentar dessa planta, esse animal vai absorver, vai assimilar os nutrientes e a energia dessa planta. Então, veja só, a planta é o produtor, ela está sendo comida pelo gafanhoto, o gafanhoto é o consumidor primário. O consumidor primário, obrigatoriamente, vai ser um indivíduo herbívoro. Por quê? Porque se ele é primário, ele come produtor, ele come planta. Quem come planta é herbívoro. Então, o consumidor primário é obrigatoriamente um herbívoro. O consumidor primário, no caso do gafanhoto, ele está sendo comido pelo sapo. O sapo é o consumidor secundário. O sapo, por sua vez, está sendo comido pela cobra. A cobra é considerada o consumidor terciário. A cobra está sendo comida pelo gavião, consumidor quaternário. Todos esses indivíduos, quando morrerem, sofrerão a ação das bactérias. Então, aqui é uma cadeia alimentar, não é isso? A gente já revisou a cadeia alimentar. Mais uma cadeia alimentar aqui para vocês verem. O mecanismo é o mesmo, a explicação é a mesma. Começa-se sempre com o produtor, que aí está sendo representado pelas plantas de fundo. As plantas de fundo são consumidas pelo caramujo, o caramujo é o consumidor primário, o caramujo está sendo aí devorado, comido, consumido pelos lambaris. Os lambaris, que são peixes pequenos, são os consumidores secundários, os secundários são consumidos pelo terciário e o terciário pelo quaternário. Quando todos esses indivíduos morrerem, todos eles sofrerão a ação dos decompositores. Não esquece disso, hein? Tranquilo. Gente, olha só agora. Vamos agora falar de teia alimentar. A gente já viu a cadeia alimentar. Quando você está diante agora de várias cadeias alimentares juntas, intercaladas, você diz que essas cadeias alimentares em conjunto formam uma teia alimentar, tá bom? Então começa olhando aí para a plantinha lá em cima, que deve ser um pezinho de tomate. Essa plantinha, ela serve de alimento para o besourozinho aí, para a mosca, ou besouro, não sei o que é. Esse besourozinho serve de alimento para o pássaro serve de alimento para a águia e a águia serve de alimento para a cobra. Essa sequência, pessoal, que eu falei para vocês aí, que vocês vão observando ela pela seta, essa sequência é uma cadeia alimentar. Então, nós temos aí a nossa primeira cadeia alimentar. Agora imagina o pezinho de tomate sendo comido pelo pássaro. Olha a setinha. Pezinho de tomate, pássaro. Esse pássaro sendo comido pela águia e agora a águia sendo comida pela cobra. Eu tenho uma segunda cadeia alimentar. Tá certo? Eu tenho mais cadeia alimentar, professor? Tenho sim. Olha o pezinho de tomate sendo comido pelo pássaro e o pássaro sendo comido diretamente pela cobra. Uma terceira cadeia alimentar. Pezinho de tomate sendo comido pelo gafanhoto sendo comido pelo pássaro sendo comido pela cobra. Uma outra cadeia alimentar. Pezinho de tomate sendo comido pelo gafanhoto sendo comido pelo sapo e o sapo sendo consumido pela cobra. Uma outra cadeia alimentar. Então vocês estão diante agora de uma teia. Várias cadeias alimentares, eu chamo de teia alimentar, tá bom? É só você guardar assim, várias cadeias é uma teia, várias cadeias é uma teia, várias cadeias é uma teia. Beleza. Agora tem uma teia alimentar 2. Tudo começa de novo aí com o capim, deixa eu dar uma subidinha aqui. O capim é a planta, se é planta é produtor, se é produtor é o primeiro indivíduo da cadeia, tá certo? Então veja só, esse capim ele pode estar sendo comido pelo boi. Segue a seta aí, olha a seta. Capim sendo comido pelo boi. O boi, consumidor primário. Se esse boi for comido pelo homem, o homem se alimentar da carne do boi, você diz que o homem é o consumidor secundário, tá certo? E esse homem, quando morrer, também sofrerá a ação dos decompositores. Então tem aí uma cadeia alimentar. Agora, olha para o capim de novo.
Capim agora está sendo comido pela anta, lá em cima. Anta, consumidor primário. A anta está sendo comida pelo homem, a carne da anta. Homem, consumidor secundário. E o homem agora sofrendo a ação dos decompositores. Tranquilo? É uma outra cadeia alimentar. Então, eu já descrevi para vocês duas cadeias alimentares. É só vocês seguir a seta. Vai de novo para o capim. Capim sendo comido pela anta, anta consumidor primário. A anta sendo comido pelo jacaré, tá certo? O jacaré vai ser o consumidor secundário, nessa sequência aí que eu estou falando. Quando o jacaré morrer, ele vai sofrer a ação dos decompositores. Se você agora der uma olhada global, você olhar do ponto de vista geral, você diz que agora você está diante de uma teia alimentar, tá bom? Tranquilo? Então a aula de hoje foi isso, foi teia alimentar, que é formado por um conjunto de cadeias alimentares. E as cadeias alimentares são muito importantes no meio ambiente, são muito importantes para os ecossistemas. Essas cadeias alimentares, elas devem se manter em equilíbrio, elas não podem sofrer desequilíbrio, porque quando ela sofre desequilíbrio, quando a cadeia sofre desequilíbrio, ela desequilibra um conjunto de outras cadeias alimentares, porque essas cadeias estão conectadas umas com as outras. Quando mexe em um, pode mexer nas várias outras. Então isso é muito perigoso, tá certo? Então fique ligado aí no final da aula, fique ligado aí na atividade que eu irei postar, tá certo? Foi um prazer enorme, uma satisfação fantástica. Fiquem todos com Deus. É isso aí, tá bom? Grande abraço e a gente se vê agora aí na próxima aula. Tranquilo? Beleza? Grande abraço, viu?